Olá, meus irmãos. A videoaula devocional de hoje é Deus insiste em nos usar. Ao mesmo tempo em que você aprende a pregar este esboço do site do pastor, você também faz a sua devocional. Ela é baseada na história de Moisés. Moisés foi um menino que nasceu escravo, mas havia sobre ele a promessa de Deus de que ele se tornaria o libertador do povo hebreu lá do cativeiro do Egito. E ele se criou assim. Uma parte do seu dia ou da sua vida, ele estava lá com a sua mãe, com o seu povo. Outra parte do seu dia ou da sua vida, ele estava lá no castelo. Então foi um homem que a sua cultura foi forjada por meio de duas culturas bem diferentes, a cultura do escravo e a cultura do Senhor. Aos 40 anos de idade, Moisés decide então sozinho pôr em prática a sua missão e sai fazendo tudo errado. Ele vê lá um egípcio batendo num escravo do seu povo e ele mata o egípcio e esconde debaixo da areia, mas logo o seu crime é descoberto e Moisés então tem que fugir para o deserto, onde passou mais 40 anos. Daí aos 80 anos, quem sabe já pensando, que o seu ministério, que aquelas promessas na sua vida eram falsas. Enfim, estava lá o Moisés já aos 80 anos, quando de repente Deus aparece para ele numa sarça ardente, é um arbusto que pegava fogo, mas não se consumia, e Deus diz para ele: Moisés, eu quero que você volte para o Egito para libertar o meu povo. E daí começa então uma sessão da Bíblia bem interessante. Eu vou colocar o endereço aí logo abaixo, onde Deus começa a conversar com Moisés, insistindo com Moisés, e Moisés, a cada nova insistência de Deus, ele dá uma desculpa, até que Deus então perde a paciência e diz: volte logo, volte já, eu estou mandando. É muito parecido com a história de vida de alguns de nós. Nós que lá atrás, quem sabe, fizemos coisas horríveis, coisas erradas, E agora estamos aí meio que parados, meio que achando que o nosso tempo já passou, já se acabou, que a gente já está muito velho para isso, que hoje em dia tem gente mais nova, mais forte. Tudo bem que tenha gente mais nova e mais forte, mas as promessas de Deus para o indivíduo não prescreve, não passa, não morre. Essa é uma verdade ao mesmo tempo maravilhosa e ao mesmo tempo inquietante. Eu quero assim, junto com você, ver os motivos pelos quais Deus insistiu com Moisés. E o primeiro motivo é porque ele é soberano. Você vai encontrar lá no esboço, no site, alguns textos que confirmam isso. Jó disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Temos também aquela história lá que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for da vontade de Deus, lá em Mateus 10. Temos também lá o Filipenses 2,13, 2 Coríntios 5,14, parte A, Mateus 14,22. Todos estes são textos que mostram a soberania de Deus, além dos Salmos, que diz que tudo é do Senhor. Então, o primeiro motivo que Deus insiste em nos usar, assim como insistiu em usar Moisés, já com 80 anos, é que ele é Deus
é Deus soberano, pode todas as coisas e pode sim insistir conosco. O segundo motivo pelo qual Deus insistiu com Moisés, além do que havia uma promessa sobre a sua vida, é que a história de Moisés não estava completa. Se você olhar assim até este ponto aqui, né, quando Deus fala com ele lá na sarça ardente, né? Se você olhar a história de Moisés até esse ponto, é uma história qualquer, de um homem, de uma criança que nasceu com uma profecia sobre sua cabeça, cresceu, matou alguém, teve que fugir e ficou fugido 40 anos e morreu no deserto. Seria esse o resumo da história de Moisés até este ponto. Uma historinha sem graça. A segunda parte, sim, da história de Moisés é empolgante. Moisés volta para o Egito, ele enfrenta o rei, ele lança 10 pragas sobre o Egito, ele sai com o seu povo, atravessa o Mar Vermelho, sobe o monte para receber as tábuas da lei, atravessa o deserto de um modo espetacular, impressionante. Todos os dias, pelo menos 6 milagres visíveis estavam lá para aquele povo. Então Deus quis terminar a história dele, assim como Deus quer terminar a tua história, a minha história. Quem sabe a nossa primeira parte foi tão lamentável, mas Deus, as suas promessas são infalíveis. Deixa Deus te usar. Deus insiste porque Ele quer terminar a nossa história. E o terceiro motivo pelo qual Deus insistiu com Moisés é porque, de fato, Deus se importa com o sofrimento humano. Deus fala para Moisés: o meu povo está lá gemendo. Eu preciso que você volte e faça tudo que eu te mandar. Do mesmo modo, irmãos, do mesmo modo, Deus enviou Jesus para salvar toda a raça humana, porque Deus se importa tanto que Ele enviou Moisés lá para os israelitas e enviou Jesus para nós. E Ele envia Jesus para nós através de nós. Deixa Deus te usar. Deus insiste nisso. E Ele insiste porque coisas impressionantes, grandiosas hão de acontecer. Gostou desta mensagem? Ela é empolgante, né? Se gostou do conteúdo do canal, se inscreva e ative o sininho. Assim você fica bem informado e eu continuo animado.